Sabe aquela ideia de uma árvore gigantesca com raízes super profundas que não param de se espalhar em novos galhos? Bom, sejam muito bem-vindos! Hoje a nossa análise vai explorar exatamente isso, só que na forma da colossal árvore genealógica do sobrenome Oliveira. Uma história fascinante que começa há milênios e chega aos dias de hoje, cheia de reviravoltas incríveis por todo o planeta. Certo? Vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro histórico passa rápido por 5 pontos. Primeiro, vamos entender a linguística da palavra. Depois, passamos pela heráldica e nobreza da família. Em seguida, vamos entender a complexa herança sefardita, cruzar o oceano na chegada ao Brasil e, por fim, olhar os impressionantes números do censo moderno. Seção 1. Origens e etimologia. A semente de um sobrenome. Vamos direto lá para o comecinho, focando na raiz linguística e geográfica dessa palavra. É até difícil de imaginar, mas a etimologia de Oliveira é literalmente milenar. A gente tem uma raiz originada lá no proto-indo-europeu, uma língua falada milhares de anos atrás, que evoluiu passando pelo grego e pelo etrusco até virar o latim oliva. E o mais incrível é que, atravessando vários impérios diferentes e eras inteiras, o significado continuou exatamente o mesmo. Sempre representou a oliveira, a azeitona em si, ou aquele óleo puríssimo extraído dela. Mas, afinal, como essa palavra da natureza virou um nome de família? Lá na Península Ibérica, Oliveira é classicamente o que a gente chama de sobrenome toponímico, ou seja, ele tem uma origem geográfica muito clara. Historicamente, ele vem do antigo Paço de Oliveira, em Arcos de Valdevez, no norte de Portugal. Basicamente, os primeiros fundadores desse tronco familiar eram proprietários de terras repletas de grandes olivais e, com o tempo, a família simplesmente adotou o nome da própria terra onde vivia. Seção 2. Heráldica e nobreza. O tronco da árvore genealógica. Dando um salto no tempo, é hora de entender o status aristocrático e a nobreza dos primeiros membros dessa família. Agora, o que é realmente interessante aqui é a força visual de toda essa história. O clássico brasão de armas dos Oliveiras traz esse fundo vermelho bem marcante, com uma oliveira verde enorme e raízes prateadas expostas. E, na tradição da heráldica, a árvore não representa só a agricultura, não. Ela tem um simbolismo fortíssimo, sendo a representação definitiva de paz, vitória e fama ao longo dos séculos. E essa linhagem nobre não foi coisa pouca, viu? Olhando para essa linha do tempo cronológica, a gente vê que já em 1281, os documentos do rei Dom Dinis I registravam a família como antiga e ilustre. No século XIII, os genealogistas apontam que o cavaleiro Pedro de Oliveira foi o primeiro a usar o nome oficialmente de forma contínua. Logo em seguida, em 1306, o filho dele, Martim Pires de Oliveira, cravou de vez esse prestígio todo ao instituir o riquíssimo Morgado de Oliveira, em Évora e em Braga. Seção 3. A herança sefardita. O enxerto global. Agora, a narrativa vai para uma camada muito mais profunda e conectada às comunidades judaicas perseguidas. Olha que detalhe fascinante as fontes revelam. Ao lado das raízes puramente geográficas lá de Portugal, existe uma riquíssima tradição oral hebraica. Segundo essa teoria, o sobrenome Oliveira foi adotado estrategicamente como um acrônimo Oliveira por membros do clã Levi e da prestigiada família benvenista, que vinha de Gerona. Além disso, o nome do patriarca antigo deles significava justamente azeite puro. Foi basicamente uma adaptação incrivelmente inteligente e poética para preservar as próprias origens em segredo. E o segredo, naquele tempo, era questão de pura sobrevivência. A história revela momentos cruéis e sombrios nessa fase. O rabino Abraham Benveniste, por exemplo, morava em Oliva no século XV, pouco antes da expulsão dos judeus da Espanha. Muitos que assumiram o sobrenome Oliveira foram forçados a se converter para fugir da perseguição, os famosos cristãos novos. A Inquisição investigava essas famílias implacavelmente. Um caso super triste documentado é o de Martinho da Cunha de Oliveira Pessoa, que curiosamente é um ancestral direto do grande poeta Fernando Pessoa. Ele foi preso por supostamente praticar o judaísmo em segredo em 1713 e tragicamente queimado na fogueira em 1747. Como a gente vê destacado nesta citação da Christine de Souza encontrada em fóruns genealógicos de nossas fontes, a maioria se converteu ao catolicismo quando a Inquisição chegou a Goa e outras partes da Índia. Foi exatamente essa brutal pressão institucional que empurrou as famílias para longe e espalhou o sobrenome pelo mundo todo. Hoje, existem oliveiras na Índia e registros de grandes comerciantes atuando firme lá no bairro da Judaria Velha, bem no coração do distrito financeiro de Londres no século XIX. Seção 4.
Chegada ao Brasil, brotando novos galhos. Vamos avançar e ver como isso se constrói na travessia do Oceano Atlântico para a América do Sul. A chegada dos oliveiras em terras brasileiras foi determinante desde os primeiríssimos minutos da colonização. Lá em 1532, o fidalgo Antônio de Oliveira já desembarcava em São Vicente. Pulando para o Brasil holandês no século XVII, a gente vê Moisés de Oliveira liderando ativamente a congregação Tzur Israel, lá no Recife. E no século XIX, os registros mostram o comerciante José Antônio de Oliveira estabelecendo suas raízes em Pernambuco. É impressionante notar como o sobrenome se entranhou nas mais variadas administrações e nas mais diversas comunidades coloniais. E para sair um pouco das grandes estatísticas, olha essa narrativa humana maravilhosa do lado do José Antônio, em Pernambuco. A filha mais velha dele, Alexandrina Rosa de Oliveira, nasceu em 1822 e protagonizou uma união transcultural super marcante ao se casar com o comerciante inglês Henry Gibson. Em total respeito às raízes católicas dela e às raízes anglicanas dele, os dois decidiram celebrar o casamento em 2 cerimônias separadas. É um contraponto lindo que lembra a gente de que por trás da imensidão de um sobrenome desse porte, existem sempre laços familiares e afeto pessoal. Seção 5. Popularidade e números. A Copa moderna. Agora a gente passa das anedotas históricas e vai direto para a força estatística, com base nos dados mais recentes do IBGE de 2022. Então, o ponto crucial é exatamente a grandeza desse número. Mais de 11 milhões, para ser exato, hoje temos 11.708.947 brasileiros usando o sobrenome Oliveira. Para colocar em perspectiva, isso é quase 12 milhões de pessoas. É uma escala assustadora, gigantesca mesmo, principalmente se a gente lembrar que a palavra começou lá atrás só para descrever quem plantava azeitonas e depois serviu de escudo contra a Inquisição. Isso ilustra brilhantemente o tamanho dessa herança na formação do país. Uma única família, um único sobrenome, representa praticamente 6%, 5,77% de todo o Brasil. Isso coloca Oliveira num pódio consolidado como o 3º sobrenome mais comum de todo o território, perdendo só para Silva e Santos. E aí, quando a gente analisa a distribuição dessa população no mapa do Brasil, tem um dado que pega muita gente de surpresa. Ao contrário do que se imagina sobre imigrações concentradas no Sul ou Sudeste, a maior presença percentual está lá no Acre, liderando o pódio com um impacto incrível de 8,45%. A Bahia e o Rio Grande do Norte completam esse top 3 estadual de forma muito expressiva. Mas se a gente fechar a lupa um pouco mais e olhar para o nível municipal, o cenário fica até surreal. Dá só uma olhada nisso. Em municípios como Mancedão e Ibipitanga, na Bahia, e em Pedro Teixeira, em Minas Gerais, beirando ali os 31, 32% dos moradores, tem Oliveira no nome. Basicamente, quase 1/3 de toda a cidade é literalmente a mesma árvore genealógica tomando conta de tudo. Impressionante, né? A gente percorreu milênios de história hoje. A gente viu a jornada desde um simples campo de azeite até a superação nos sombrios tribunais da Inquisição. Vimos comerciantes desbravando oceanos e, finalmente, como uma palavra se enraizou até virar a base de um gigante continental. Então fica aqui a nossa reflexão final. Com a resiliência de nobres e de verdadeiros sobreviventes correndo nas veias, o que será que as infinitas futuras gerações de Oliveiras vão construir e alcançar amanhã?